E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal e hoje com essa belezinha. Oi. Que pra quem não conhece é o meu esposo. E a gente veio responder algumas perguntinhas que eu pedi lá no Instagram. Se você não me segue, é @canaljoycedani. E eu não posto muito por lá não, viu? Porque muitas coisas do meu dia a dia viram conteúdo aqui pro canal, mais vez ou outra eu tô por lá. A gente vai responder e eu vou tentar deixar a Júnior responder também, porque tem algumas perguntas que talvez na visão dele seja um pouco diferente. É mais por isso, assim. Como vocês fazem para organizar o orçamento de vocês e baterem as metas de casal? Amo muito seus vídeos. Um beijo, Renata. Quem é a tesoureira é Joyce. Não, é mais ou menos assim. A gente não tem exatamente quanto que a gente recebe por mês. Porque, por exemplo, às vezes aparece que eu faço uma renda extra. Também aqui a questão do YouTube, tanto faz eu receber 500, 600 mil reais, mil e pouco e por aí vai. Então, a gente meio que se baseia as contas do mês pelo dinheiro que Júnior recebe. E o que eu recebo, às vezes vai para as contas, que às vezes a gente extrapola um pouquinho. Mas de forma geral, a gente tenta dar uma economizada e ir juntando dinheirinho. E aí, a gente nem tem tantos projetos grandes. Tem alguns, assim. Mas a gente meio que vai metendo a cara. Tipo, a laje. Né? Que tipo, o Júnior não queria muito, mas era uma coisa que precisava. Aí se a gente meter a cara pra fazer, a gente consegue. Mas claro que sempre pensando assim, eu tenho X de dinheiro e a gente não pode gastar mais que isso. Pronto, e a gastadeira é eu, porque... Não, mas tu gasta muito dinheiro também. Ok. Academia, nutricionista, alimentação. Adriana Souza perguntou se manhã tá bem, e sim, minha mãe tá bem, mas ela continua com algumas dores ainda, diminuiu, o resultado dos exames dela saíram, depois eu converso mais direitinho com vocês no próximo vídeo, mas ela já tá bem melhor. Quem tem mais fogo? Para! Corta! Não, vamos responder essa não. Vai. Agora é tu. Júnior tem ciúme de você nas redes sociais? Não, hoje em dia não. Antigamente eu tinha mas eu aprendi a conviver com isso. Aprendi que também é um trabalho e ela realmente gosta, então não, eu não tenho ciúme de forma alguma. É porque assim... normal. A gente se confia, então creio que não precisa ter ciúme. Tipo, eu sou muito extrovertida. Júnior mas ele é mais antissocial do que eu. Tipo, eu saio no meio da rua, dando bom dia e sorrindo pra todo mundo. Não, eu sou Reservado. Eu sou extrovertido, porém, com pessoas que eu já tenho uma certa confiança, um certo convívio, mas... E eu não. Não que eu seja uma pessoa difícil de lidar, nem uma pessoa incomunicável. Mas assim, eu sou normal, só que Joyce é bem mais aberta assim ao público, tanto que ela tem mais facilidade de gravar vídeos, enfim. E eu sempre fui assim, aí quando a gente começou a namorar, Júnior tinha mais ciúme nesse sentido. Por exemplo, eu gosto de dançar. Às vezes eu fazia uns videozinhos dançando, por exemplo. E eu fazia só porque eu gosto do ritmo da música, não tem nada a ver, assim, tipo, letra com o que eu tô vivendo, nada do tipo. Só que às vezes quem assiste não tem o mesmo pensamento que eu quando eu gravo. E tá tudo bem, mas eu também não sou responsável pelos pensamentos dos outros, por exemplo. E aí, tipo, a gente conversou, né? A gente conversava, dizia, olha, não tem nada a ver. Eu gosto da melodia, eu gosto de dançar e por aí vai. Então, tipo, depois que ele aprendeu a conviver com isso, eu também fui bem aos poucos, né? Porque quando ele não gostava muito, inclusive se vocês forem ver os primeiros vídeos, é bem superficial, assim, o que eu mostrava. Hoje em dia eu ainda não mostro tudo, mas eu mostro bastante, porque a gente realmente foi se adaptando. Mas hoje em dia a gente não tem ciúme não, a gente não tá nem aí. Manda beijo pra Marcilene. Um beijo, minha linda. Agora vamos lá, a pergunta mais perguntada da caixinha foi: oi, Joyce, vocês pensam em aumentar a família, uma menininha? Não é uma coisa que a gente tá planejando, assim como o Gabriel também, a gente não planejou, foi Aconteceu. O que aconteceu. Sim. Mas para agora a gente não pensa nessa questão. Eu acho que tem que haver um planejamento
principalmente com tudo que a gente está vivendo, com o aumento de todas as coisas, a gente deve pensar de fato. Gabriel agora está na escola, já é um gasto. Não é um gasto, é um investimento, na verdade. Sim. Porque a educação a gente sabe que é uma coisa que move, que tem que ser mudada, principalmente no nosso país. Mas eu gosto muito de criança, porém, quem está de fora às vezes vê como se fosse fácil. E não é, a gente muitas vezes está estressado, cansado, não é fácil cuidar de uma criança. E duas, requer um cuidado dobrado. A gente tem um exemplo da minha irmã, que tem dois, e a gente vê assim, não que seja ruim, mas é uma coisa que a gente não quer pra agora. É que é assim também, no meu pensamento. Eu e Júnior, por mais que a gente tivesse nossa cunhada e a nossa sogra, a nossa maternidade ela foi muito solitária. Então, assim, solitária no sentido de que a gente realmente cuidou de tudo, né? Porque assim, Júnior, ele foi um paizão, ainda bem, né? Isso deveria acontecer com todos os pais, infelizmente não é assim. Mas Júnior acordava de madrugada, ainda hoje acorda se precisar, Júnior dá banho, Júnior fazia comida. Assim, era só nós dois. Minha família, né, tipo assim, mãe, pai, tios, avós, todo mundo mora no sítio. A gente nunca teve transporte particular, então era muito mais difícil a gente ir pra lá. De forma geral, eu acho que a gente tem uma experiência bem forte, assim, nesse sentido de criação de filho. E a gente sabe o quanto que é difícil a gente abrir mão de tantas coisas. E a gente nem fala, assim, só de material, porque, por exemplo, hoje a gente paga a escola para Gabriel porque a gente tá podendo proporcionar isso a ele. Talvez se outra criança chegasse, a gente não pudesse fazer isso. Mas a gente realmente viveu cada coisinha e continua vivendo cada coisinha. Então, Júnior sabe, eu ainda de vez em quando diz, eu acho que eu queria ter outro filho. Júnior já é mais, a gente precisa pensar mais. Será que é realmente isso que a gente quer? Porque ele sabe exatamente que filho dá trabalho. Por mais que algumas pessoas esqueçam do trabalho que dá, porque eu acho que quando os filhos vão crescendo, a gente vai esquecendo de muita coisa. Mas filho dá trabalho, e criação, educação é uma coisa muito difícil. A gente é bem parceiro, né? Nesse sentido, mas é complicado. Então, por enquanto, não pensamos em ter um filhinho ou uma filhinha por enquanto. O que vocês fazem para sair da rotina e ter um momento a sós de vocês? A gente não faz nada. Às vezes a gente assiste filme, série, mas assim, sair, essas coisas, eu particularmente prefiro ficar em casa. O lugar que eu gosto de sair é a academia, então... Mas a gente não costuma sair tanto. A gente não costuma ter esses momentos a sós, mas a gente vive muito bem um pro outro também. Fato. E assim, a gente não costuma deixar Gabriel, por exemplo, com ninguém pra sair, pra se divertir, porque meu pensamento, eu creio que de Joyce também, é de se a gente constituiu uma família, então a gente deve permanecer em família. A responsabilidade do filho é nossa, então, assim, às vezes ele dorme e a gente vai assistir filme. É uma coisa que a gente acha bom, a gente gosta, Joyce gosta muito mais que eu. Esses são os momentos que a gente tira pra ficar a sós. A gente sempre, meu povo, sempre a gente dá prioridade aí fazer as coisas com o Gabriel. Vocês que acompanham o canal sempre, sabe que eu fico muito em casa. E Gabriel, consequentemente, também. Então, geralmente, quando a gente vai sair, a gente procura atividades que possam levar ele. Por experiência, para ele sair de casa também, sabe? E assim, vocês podem ver ou não, não sei, mas eu sempre gosto de dar um jeito para fazer alguma coisa. Seja um jantar, seja um café da manhã. Eu gosto de estar com muita gente, a verdade é essa. E quando o Gabriel dorme, a gente fica junto fazendo o que quiser, assim, em casa também. E aí a gente vai inventando as coisas, mas em questão de sair de casa, a gente dá preferência sempre a sair com o Gabriel e a gente não tem problemas com isso. Isso não é uma coisa que atrapalha a nossa rotina. Sim. Porque a gente vai se acostumando com a criação de Gabriel, já sabe meio que os horários que ele tem pra dormir. E aí, tanto o Júnior já me conhece muito bem, sabe o que eu gosto de fazer e vice-versa. E a gente vai se curtindo mais em casa mesmo, que eu gosto.
Mas também quando a gente acha que tem que dar uma saidinha, aí a gente diz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E é isso. Agora eu quero saber a tua versão sobre isso. Como se conheceram? Eu acho não. A gente se conheceu primeiramente no Facebook. E a gente foi conversando. Depois de um tempo a gente decidiu se ver. E a gente se viu a primeira vez. Eu tava na autoescola. E a gente se encontrou e tá junto até desde hoje. Então, foi bem engraçado. Foi exatamente isso. Se fosse eu ia enrolar mais pra contar essa história pra vocês. Mas foi exatamente assim. Eu comecei a estudar aqui, próximo da casa de Júnior. E aí, muitas pessoas que estudavam lá era do convívio dele. E antigamente a gente meio que não era que conhecia a pessoa e adicionava no Facebook. A gente ia lá, via os amigos que tinham em comum e ia mandando a solicitação de amizade. Aí eu adicionei Júnior, foi ele que me adicionou, alguma coisa assim. Aí Júnior mandou mensagem pra mim. Também não. Aí eu mandei mensagem pra gente, só que assim, a gente começou a conversar de boa, não foi? Assim, a gente não foi com interesse. Com interesse mas aí a gente depois começou a conversar de manhã, de tarde, de noite, aí Júnior, oxi, vamos se encontrar. E eu digo, mas tem que ser de dia. Aí eu fui encontrar ele na autoescola e desde esse dia nunca mais a gente se largou. Faz 8 anos e meio que isso aconteceu e foi desse jeito mesmo. Só que eu disse a meu pai que não foi pelo Facebook, senão ele não ia deixar eu namorar. Vocês têm ciúme do outro? Não, como eu já disse, não. Eu gosto mais da brincadeira. Tipo assim, eu tenho ciúme de Júnior, mas é pouco, porque ele não me dá motivo pra ter ciúmes. Só que eu gosto da brincadeira. Tipo, ele posta uma foto no Instagram, aí eu já fico de conversinha pro lado dele pra ele não ficar postando mais. Ele já sabe. Mas assim, não tem essas coisas muito de ciúme também não, tenho? Não. Débora parece que tava vivendo com a gente durante esse último ano, pra ela fazer essa pergunta. Vocês são católicos, né? Continuam na mesma visão? Ou vocês já tiveram pensamentos diferentes? Bom, desde pequeno eu fui criado na igreja católica, Joyce também. Mas chegou um determinado momento, depois que a gente casou e teve Gabriel, que eu não concordava mais com a doutrina que é pregada na igreja católica. Não dizendo que está errado, cada um tem uma visão, cada um tem uma fé. Não sou eu que vou dizer quem está certo, quem está errado, quem vai ser salvo, quem não vai. Então assim, você tem que ir de acordo com a Bíblia, se você for cristão. E na minha visão, tinha coisas que não davam mais pra mim. E assim, desde então a gente não tá indo mais. Isso, foi. Aí foi justamente isso. Aí Júnior conversou comigo, a gente passou por uma semana bem turbulenta, assim, não foi, amor? Porque eu realmente venho ainda mais, assim, a família de Júnior é bem católica, o pai e a mãe dele, sabe? Só que eu também vim de uma criação muito forte dentro da igreja, no sentido de participar de tudo. Então, eu era muito mais participativa, também na igreja da Pelada, que era onde eu morava. Era uma comunidade bem menor, então a gente fazia muita coisa, tipo, louvor, adoração, missa, tipo, 3, 4 vezes na semana eu tava lá dentro. Então, pra mim, foi um pouco mais difícil nesse sentido. Só que aí, quando a gente conversou, e aí a gente foi bater os pontos, a gente não vai ficar falando sobre o que a gente discorda, porque cada um é cada um. Mas aí quando ele conversou comigo, eu tive o mesmo pensamento, assim, eu sempre tive, mas por ter uma criação muito próxima, assim, eu nunca me abri para outras coisas. Mas assim, eu sou muito grata pela criação cristã que meus pais me deram, foi o que eles puderam me dar, e eu sou, assim, muito, muito, muito agradecida por isso. Mas a gente realmente não concorda com muita coisa. A gente ainda não chegou a frequentar outra igreja, mas hoje em dia a gente tem um pensamento diferente e vai mais para igreja evangélica do que para católica. E assim, no mais a gente realmente tem lido a Bíblia, tentado seguir e ser pessoas melhores todos os dias. Independente de religião, a igreja, a religião pra gente em si é Deus e a gente tem seguido dessa forma, né? Pronto, cada um fazendo a sua parte.
E é isso, minha gente. Com quantos anos vocês se casaram? 21, 18. Ixi, é mesmo. Quando vocês discutem, vocês ficam sem se falar? Geralmente não, a gente evita bastante isso, porque a gente é um casal, então a gente mora junto, dorme junto, acorda junto, então não faz sentido você ficar sem falar com uma pessoa que você vê, convive todos os dias. E é difícil a gente ficar assim, a gente discutir. É difícil a gente discutir fora. E nesse tempo todo, a gente só ficou uma semana, uma semana muito ruim dentro de casa, e foi a pior semana, assim. Mas aí passou, a gente faz parte. Em 8 anos, se a gente não tivesse passado uma semaninha assim, arengado, não ia ser 8 anos, né? E o casamento também entende essas coisas. Não é só coisa boa. Sim. Se você tá pensando em casar e acha que é só coisa boa... não é. Tem que pensar bastante antes, porque uma coisa é você ir, às vezes, ir no final de semana, ir uma vez, 2 vezes por semana na casa da pessoa. E outra coisa é você conviver com aquela pessoa. E não é nem só a convivência também, que a convivência pesa, mas são, por exemplo, as decisões. Se você pensa muito diferente da pessoa que você tá, se for só a convivência, ele deixou uma toalha molhada aqui, seria ótimo. Sim. Mas o financeiro é vocês que vão ter que resolver. Se vocês tiverem um filho, a criação do filho é responsabilidade dos dois. Então, assim, é muito mais além do que só se livrar da casa dos pais, de ter uma liberdade, digamos assim. Conheçam a pessoa que vocês vão casar antes de casar. Porque vem o pacote completo, né? Vem os defeitos, as qualidades, os ensinamentos e por aí vai, né? Sim. Mas, assim, a gente não costuma ter discussões. Geralmente, quando eu penso em alguma coisa diferente, a gente conversa bastante. Sim. A gente conversa, gente, desde uma troca de fralda de Gabriel até uma, sei lá. É uma coisa mais complexa. A gente conversa sobre tudo. Depois de casados, vocês ainda vão em motel? A gente nunca foi. A gente nunca discutiu sobre isso, mas... A gente junto nunca foi. É uma coisa que eu não acho necessidade. Mas a gente já falou sobre isso? Sim. Uma vez a gente já... Não, Não, a gente já perguntou, assim, eu perguntei o que foi que você achava. E aí ele deu a visão e eu também, e aí a gente bota uma luzinha no quarto e funciona. Quando saiu o próximo baby, já respondeu. Quando você ficou grávida, qual foi a reação de Júnior? Eu sempre quis ser pai. Novo. Muito novo. E assim, é uma coisa incrível, não tem como descrever a sensação. Quando a gente descobriu, quando ela estava grávida, ela estava negando que não estava. E eu sentia que estava. E assim, eu pedi para ela fazer o teste e quando eu recebi, que quem recebeu o e-mail primeiro foi eu. Assim, ela disse, não conto pra ninguém, eu já tinha contado pra todo mundo. Foi mesmo. Ele ficou muito feliz. Porque foi assim, também teve isso. Primeiro que naquele tempo, minha gente, não era igual hoje, que a gente documentava tudo. Por exemplo, que hoje acho que elas perguntaram isso, porque o pessoal grava reação contando pro marido, pros pais, e não teve isso. Primeiro que eu não era tão ativa no YouTube. Ela trabalhava fora também, aí ela não gravava tanto vídeo, não postava tanto no Instagram também. E eu também fiquei... Essa negação, gente, não era porque eu não queria ser mãe. Era porque eu tinha acabado de começar a trabalhar, eu tinha passado os 3 meses de experiência e no 3º mês, gente, eu engravidei, vocês têm noção. Aí foi só ela me contratar e acho que 2 meses depois eu descobri que eu tava grávida. Foi basicamente isso. Porque quando ela me contratou eu ainda não sabia, a gente descobriu, acho que eu tava com 8 semanas, então já fazia uns 2 meses que eu tava grávida. E aí era negação de, poxa, eu não consegui ir no banheiro fazer o número 2, então por isso que eu tô vomitando tanto, porque era um desconforto bem grande que eu sentia. Eu passei muito tempo enjoando e bem enjoada, era uma agonia. E também teve essa questão de que eu trabalhava fora, então eu não podia sair qualquer hora para ir pegar esse exame. E também, como tinha a possibilidade de um negativo, eu não queria alarmar a empresa
e dizer, ó, eu vou buscar um teste, enfim. Eu digo, não, se eu tiver, aí eu vou comunicar, mas se eu não tiver, eu vou ficar alarmando assim, não tinha necessidade. Aí meu celular descarregou, eu fiquei desesperada para saber o resultado, porque eu tinha certeza que ia dar negativo. E aí eu disse, Júnior, não vai ter como, vê aí. Aí, tipo, eu disse a ele não contar a ninguém, porque ainda pensei na possibilidade de gravar a reação da minha sogra, mas a gente já tinha contado ao mundo e ao fundo, todo mundo já sabia que eu tava grávida. Pronto, foi desse jeito. Mas a gente ficou bem feliz, eu fiquei bem feliz e no tempo eu não era tão ansiosa, eu não fiquei com ansiedade de nada. E quem teve a iniciativa de falar eu te amo primeiro? Não lembro não. Eu não sei não, acho que foi tipo, eu te amo, pronto. Qual a parte mais difícil da convivência diária? Eu não acho difícil. A gente se dá bem, a gente se respeita muito, a gente se respeita muito. A gente aprendeu a respeitar o espaço do outro, as diferenças que eu creio que não são tantas. Assim, ela tem o jeito dela, eu tenho o meu. E não tem tanta coisa conflitante entre nós dois. É uma coisa que é justamente a construção, né? Assim, a construção de você uma hora ceder e a outra pessoa ceder. Vocês vão ter que estar dispostos a entrar em um casamento onde nada é perfeito e que vocês vão ter que se adaptar. Uma hora um abre mão, a outra hora abre mão. Pra mim, assim, o difícil da convivência diária não é nem entre nós dois, é entre a criação de Gabriel, que hoje a gente tem um pensamento muito parecido. Mas já tiveram algumas situações que a gente não batia. Então a gente tinha que tomar decisões. Eu acho que pra mim, tomar decisões é a parte mais difícil, mas nem é tão difícil assim. A gente tá junto há 5 anos, a gente tá convivendo há 5 anos casada, a gente já aprendeu tanta coisa, já esqueceu de tanta coisa também que... Sim. É porque a gente, graças a Deus, tem uma convivência muito boa. Né? Não é todo mundo que é assim, mas... Vocês se consideram pais rigorosos? Eu sou mais, mas... Nem é tanto. Não tanto. A gente só quer que ele seja uma criança educada, que a gente ensine princípios e valores para ele. E isso não é fácil. E também, eu acho que agora também não sou muito boazinha não, assim, eu sou menos rigorosa que Júnior. Eu me acho uma boa mãe, mas eu não posso deixar ele fazer tudo que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. O que vocês veem aqui no canal é verdade. Eu tenho meus momentos calmos, mas eu também tenho meus momentos de estresse. Tem dias que eu já acordo assim, me esgoelando, Gabriel, pelo amor de Deus, preste atenção, sabe? Eu sou uma mãe, como muitas mães por aí, só que como eu convivo com o Gabriel o dia inteiro, eu preciso pegar no pé dele mais vezes. Só que o Júnior também tem uma autoridade diferente da minha, né? Como o Gabriel também é acostumado assim comigo todos os dias, às vezes eu acho que ele escuta a gente de uma forma igualitária. Mas Júnior tem uma rigorosidade a mais, sabe? Mas assim, a minha ordem é a minha ordem, a ordem de Júnior é a ordem de Júnior. A gente respeita e a gente não tira a decisão do outro. Eu não me acho uma mãe rigorosa, mas eu tenho que educar. Como se conheceram já foi, grava almoço juntos. Topa ou não topa? Topa, só não vai ser macarrão, porque ele sabe fazer muito macarrão, mas não vai ser macarrão não. Deixa o cardápio aqui embaixo. A gente não vai prometer que vai ser rápido o vídeo, porque a gente só tem tempo nos finais de semana. E às vezes nos finais de semana ele tem as coisas da faculdade, ele quer descansar, às vezes não dorme bem, fica com dor de cabeça. Então assim, não podemos A gente não promete que vai ser rápido, breve, mas a gente grava. Vai ser. Aí vocês comentam aqui o prato que vocês gostariam, eu boto uma votação lá no Instagram e aí o pessoal mais votar, a gente grava. Ah, e vocês já se separaram alguma vez? Não. Não, a gente nunca se separou. A gente nunca terminou o namoro. Não. Porque eu sou muito
8 ou 80. É. Ou tá Então, junto ou não tá. Se acabar, acabou. Não tem. Ah, vamos acabar. Experiências Vamos da vida, voltar. minha gente. Sim, Experiências coisas, da vida. pra mim foi a gota d'água. Se eu vejo uma pessoa que a gente vai acabar, mas pode ser que a gente volte. Pra mim não existe. É uma coisa... Hoje. Assim, Quando a pode gente falar. começou a namorar, eu Antes- já era muito nova. Eu tive experiências de relacionamentos que eu era Relacionamento muito novo. E a gente, assim, não era culpa de ninguém. A gente era imaturo e não deu certo. E a gente ficava acabando, voltando, acabando, voltando. isso foi com o antigo relacionamento dele. Nada com a gente. Aí quando a gente começou a namorar, a gente já tinha esse pensamento. Ou eu fico com a pessoa, ou eu digo que não quero e acabou-se. Acabou. E eu acho que eu sempre fui, por mais que eu fosse nova, eu sempre me achei muito mais madura do que a idade que eu tinha. Ou não? Algumas coisas. A gente nunca teve problema com isso e várias outras coisas também. Mas por ter uma experiência ruim, por sofrer e ter feito sofrer, Ele prefere eu estar preferi ou não ficar ou não. Pra mim foi a gota d'água, foi o único, o primeiro que foi assim, então depois disso eu aprendi a... Depois disso ele conheceu a princesinha aqui, ó. Se quiser, a gente fica junto, se não, Cada um pro seu lado segue sua vida, né? pois é. E assim, não quer dizer que porque a gente nunca terminou, que o casamento é só amor. Que a gente já passou muita raiva, já fiquei muito estressada com ele. Eu já fiquei muito estressada com ele comigo também. E por aí vai. Tu também. Não? Com você sim, você comigo não. Você sim, oxi. Nesse sentido, assim, não é que é tudo amor não, viu? Porque tem muitas vezes que a gente passa por situações, às vezes o que eu dou mais valor, o Júnior não dá tanto, assim. Um exemplo só. Tipo, eu sou uma pessoa muito carinhosa. E Júnior não é tão carinhoso assim. Eu já me estressei com ele por conta Sou disso, frio né? calculista. De certa forma, a gente precisa, é por isso assim que a gente disse que teve que se adaptar. Porque são essas coisas que fazem diferença na minha vida que pra ele não fazia tanto. Se eu passar o dia todinho assim, ó, nele, não faz diferença nenhuma pra ele, porque ele não é assim. Vai passar. Mas então... É uma coisa que vem da criação também. Eu não fui criado num âmbito, num lar tão carinhoso assim. Então, pra mim era uma coisa que não é que tanto faz, não é que eu não gosto, que eu me estresse quando ela faz carinho, quando ela Mas tenta pra ser ele mais não carinhosa. faz tanto. Mas pra mim não faz falta eu em ser carinhoso. Porém, como eu sei que ela gosta, aí às vezes a gente faz um carinho. E assim, quando tu foi... Isso não tem nada a ver com a pergunta, mas enfim. Quando tu foi lá pra casa da minha mãe, que tu chegava lá, meu pai e minha mãe te abraçava, era o quê? Era esquisito? Era muito estranho. Tipo, hoje em dia não. Hoje em dia eu já sou mais... Já me moldei mais pra isso. O pai dela gosta muito de mim. Ele vive dizendo que me ama. Eu também sinto um enorme carinho, amor por ele. Mas no começo era estranho. Tipo... É porque... Meu pai dificilmente, eu acho que se ele disse muito, foi uma vez. Não tenho raiva, não tenho ressentimento disso, porque ele me criou da melhor forma que ele pôde, minha mãe também. Então, eu sei que eles se esforçaram. Mas, como a criação de Joyce foi diferente, e o pai dela também, a gente se identificou muito. O pai dela comigo e vice-versa. Júnior foi o primeiro namorado que eu tive que meu pai gostou, assim. Mas assim, a gente se dá bem, tanto eu com minha sogra, com a mãe dela, quanto com o pai, com as irmãs dela também. É uma coisa mais reservada, só, mas com os pais dela são pais pra mim também. E eu aprendi a conviver com eles da mesma forma que eles me mostraram, me deram a confiança. Enfim, é uma coisa maravilhosa. Porque eu sou muito carinhosa, e assim, meus pais sempre foram assim, com a gente.
Meu pai veio de um processo muito difícil de alcoolismo, mas graças a Deus, quando ele parou com a bebida, a gente ainda era criança. E aí ele conseguiu, pelo menos pra mim, ele conseguiu me cuidar nesse sentido assim de carinho, de demonstrar amor, de cuidar da gente da melhor forma também que ele conseguia. E era uma pessoa totalmente diferente, sabe? Uma pessoa que um dia passava o final de semana todinho bebendo fora de casa, pra no outro dia colocar a gente todos os dias na cama, fazia massagem na gente. Eu nunca esqueço, até hoje eu gosto de massagem. Eu lembro dele puxando meus dedinhos, pra mim era assim, sensacional. E até hoje eu gosto de, vai Júnior, coisa meus dedos, vai, estala meus dedos, é bem engraçado. Mas assim, eu venho de uma criação muito carinhosa e consequentemente isso faz diferença na minha vida. E aí eu lembro, era bem engraçado, porque a gente chegava todo desconfiado lá em casa. E com a minha mãe e meu pai não tinha frescura, eles iam lá, abraçavam Júnior, cheirava. E depois disso eles construíram uma relação muito boa. E é bem engraçado, porque assim, é muito diferente em relação a, nesse sentido de criação. Aí por isso que eu gosto tanto de Carinho, e Júnior precisou se moldar. Porque o que pra ele não fazia diferença, pra mim fazia diferença. E outras coisas também, por exemplo, eu nunca gostei de ficar sozinha, mas Júnior gosta de ficar sozinho. E quando ele falou pra mim, olha, eu gosto de ficar sozinho. Aí eu, oh, meu Deus do céu, não acredito, mas hoje em dia eu não consigo dar o espaço assim pra ele fazer alguma coisa que ele goste, pra ele de vez em quando sair com os amigos dele e por aí vai. E pra gente isso virou uma rotina saudável, né? Não é uma rotina de, ai meu Deus, meu marido saiu com os amigos dele hoje, não. Graças a Deus hoje é uma saudável. Eu ia te perguntar outra coisa, assim, era uma pergunta minha, mas eu já esqueci. Não sei, faz parte da minha personalidade, esquecer das coisas. Então é isso, minha gente, essas foram as perguntinhas, a gente tentou responder o máximo possível. O Júnior falou bastante hoje. Sim, tô melhorando. Esses vídeos não são tão frequentes aqui do canal, porque geralmente vocês fazem a mesma pergunta, que é sobre filhos. E a gente continua com o mesmo pensamento. Lembrando que a gente faz o possível para não engravidar, digamos assim, a gente tenta evitar da nossa forma, enfim. A gente é bem, tanto eu quanto o Júnior também, a gente tenta seguir certinho, mas se eu tivesse grávida hoje seria uma bênção, né? A gente, se viesse uma gravidez inesperada, Como foi a primeira, a gente ia passar por isso juntos, eu acho que eu ia surtar um pouco, mas a gente ia passar. Só que falando sobre planejamento, aí é outra história. Aí hoje a gente não se planeja pra ter filho. Pra ter mais um filho. Porque a gente também, assim, tem bastante projeto de crescer na vida, de fazer muitas coisas que, se acontecerem, vocês vão estar aqui. A gente, se Deus quiser, vai poder compartilhar muita coisa ainda no canal. Mas, e outro filho, se for pra vir acontecer com tudo isso junto pra completar nossas famílias, seria ótimo, mas a gente não se planeja pra isso. Sim, como a gente já disse, a gente não planeja ter filhos agora, por várias e várias questões, mas a gente é um casal, então pode a probabilidade de vir é muito grande, né? Mas eu dou nos planos de Deus, então se vier, vai ser muito bem-vindo. É uma bênção, filho é bênção. Dá trabalho, dá muito trabalho, às vezes a gente surta também. Reveza, às vezes um tá mais estressado do que o outro. E assim, às vezes quando eu percebo que Joyce está estressada, eu já evito de Gabriel ficar mais perto dela. E vice-versa. Mas Gabriel é o amor da vida da gente. A gente não conseguiria viver sem ele. Só Deus sabe o que faz e ele veio no momento certo para a vida da gente. Foi uma coisa maravilhosa. É maravilhoso. Sim, ser pai de Gabriel é uma coisa muito boa pra gente. A gente tenta participar bastante da vida dele, de todos os passos.
Eu sou meio fechado, mas nessa questão de filho, de Gabriel, assim, eu tento participar ao máximo. Vocês não sabem a loucura que foi pra ele vir pra casa no dia do primeiro dia de aula de Gabriel. Sim. Mas ele veio. Vim. E assim, eu tento participar porque eu quero ser, e eu sei que eu sou o melhor pai que eu posso. Assim como eu sei que ele se esforça, por mais que ele não tenha um discernimento por conta da idade, mas eu sei que ele se esforça para ser um excelente filho. Joyce é uma mãe excepcional. A gente tá vivendo a melhor fase. Isso, é verdade. Então, não é tão difícil mais gravar esses vídeos falando aqui pra vocês, mas vocês não sabem o quanto eu me esforcei no começo pra aparecer. Sim. Pra... Que assim, a gente evita de falar sobre a nossa vida como um casal. Sim. Porque a nossa vivência é muito diferente e também é um dia após o outro, né? Assim, hoje a gente tá muito bem, mas amanhã pode ser um dia que a gente não esteja tão bem assim. E a gente não quer passar uma imagem de um casal perfeito na internet e viver de mentiras na vida real. Então, pra gente evitar todas essas questões, eu faço até inclusive... A pergunta que eu queria te perguntar era se tu se incomoda quando eu faço papo calcinha no canal. Não. É porque eu acho que assim, a gente viveu um processo muito legal, falando assim, vida íntima, que poder compartilhar isso com outras pessoas, para abrir os olhos de outras pessoas, é muito legal. Eu faço os vídeos assim com o maior carinho, eu evito de fazer algumas perguntas muito específicas para falar só da gente. Geralmente eu gosto de englobar, tipo uma pergunta que vai agregar de alguma forma. Por exemplo, teve uma pergunta dos produtinhos, por exemplo, que não era só sobre o que eu uso, por exemplo, ou que eu deixo de usar, que é muito bacana, mas é para mostrar para vocês que isso faz parte de um processo muito legal que a gente vem construindo, que não foi de um dia para a noite, porque realmente não foi, e que muitas vezes a gente não tem abertura para conversar com isso, por exemplo, com os pais da gente. Minha mãe super fala abertamente comigo, mas não é todo mundo que encontra, de certa forma, um apoio. Sim. Então, às vezes quando eu faço esse tipo de vídeo falando alguma coisa, não é para falar só sobre mim, sobre Júnior, porque é também a nossa experiência, mas é para a gente informar outras pessoas do tanto que a gente pode inovar, que a gente pode se conhecer, enfim, tudo isso. E assim, a gente tenta não expor, porque o casal realmente é entre os dois. Então, sim, a gente conta algumas experiências nossas, mas superficialmente. E também não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Cada um tem o seu processo, né? Cada um tem uma forma de ver, cada um tem uma forma de se relacionar, então tem que conversar com seu parceiro para saber qual a melhor forma. Então, assim, eu não me incomodo. Eu acho bom que ela fale, porque, como ela disse, às vezes acaba quebrando algumas barreiras que muitas pessoas têm e acaba ajudando no relacionamento da pessoa. Sim. Enfim. É um tipo de coisa que a gente faz para ficar sós, ter o nosso momento, por exemplo. Enfim, é isso, mas se for esses videozinhos assim, da gente respondendo alguma coisa, da gente cozinhando, ou contando algumas experiências de vida, por exemplo, a gente foi no parque, eu pude compartilhar isso com vocês, pode ter certeza que quando a gente fizer esses tipos de programação, vai estar aqui no canal. A gente realmente só não gosta de falar sobre a nossa vida pessoal, assim, né, assim, como um casal, porque a gente não quer passar uma ideologia de casal perfeito e não viver isso na prática, porque a gente geralmente só gosta de compartilhar as coisas boas, né? A gente não vai brigar e vai colocar isso na internet. Então, esse casal, assim, se a gente responde algumas perguntinhas, mas dia a dia do casal aqui a gente prefere deixar a parte. Então é isso, se você gostou, clica no gostei. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui abaixo. Comenta o que foi que você achou desse bate-papo. A câmera tá quase descarregando. E é isso, super beijo e até a próxima.